Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Senhores Vereadores, caros colegas deputados municipais. O PSD tem uma posição de princípio favorável à revisão do Regulamento Municipal do Alojamento Local, o que decorre, aliás, da imposição legal, uma vez que já decorreram quase 3 anos após a sua entrada em vigor. Aliás, a revisão do Regulamento Municipal torna-se imperiosa não apenas por estes motivos legais, mas também para acudir a algumas questões já levantadas por autarcas, por especialistas em economia e planeamento urbano, por empresários, por juristas, por proprietários e por grupos de cidadãos. Tudo aquilo que o PS e o Bloco de Esquerda não fizeram, nem pareceram interessados em fazer, enquanto mandavam na Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, o Regulamento Municipal aprovado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda no anterior mandato, e que vigora desde novembro de 2019, previa a reavaliação das áreas de contenção com periodicidade mínima de reavaliação de 1 ano, o que nunca fizeram. Muito pelo contrário, descobriram a urgência desta questão só após terem perdido as eleições. Por isso, importa aqui dizer com frontalidade que esta proposta é um ato de oportunismo político do PS e das esquerdas radicais que lhe estão associadas. Mas pior do que isso, esta proposta continua a ser um mau serviço à cidade. É verdade, e é evidente, que Lisboa conheceu nos últimos anos anteriores à pandemia uma dinâmica acelerada de turistificação de algumas zonas da cidade, com impactos vários, alguns deles muito pouco desejáveis. Impactos como a pressão sobre os preços da habitação, impactos sobre o aumento dos preços do comércio de proximidade, com pressão sobre o espaço público por atividades associadas ao turismo, com múltiplos reflexos, ou impactos ambientais em domínios como o ruído diurno e noturno, ou como a higiene urbana. Impactos que não podem ser escamoteados por ninguém. Mas importa dizer com clareza que o PS presidiu a tudo isto durante 14 anos em Lisboa. Importa dizer também que os argumentos iniciais da deliberação anterior que as esquerdas impuseram contra a vontade do Presidente da Câmara e da maioria que o suporta, da maioria relativa que o suporta, há 6 meses, de suspensão imediata da autorização de novos registros de estabelecimentos de alojamento local, permanecem afinal os mesmos, errados, persistindo as esquerdas em prorrogar um ato discricionário mal fundamentado, desproporcionado e gerador de mais iniquidades. O comportamento de quem subscreveu e pretende impor esta suspensão, diabolizando uma atividade económica legítima e respeitável, é totalmente irresponsável. Assacar apenas a crise da habitação à atividade do alojamento local é falacioso, é demagógico e serve apenas para escamotear as responsabilidades dos governos do Partido Socialista na ausência de respostas públicas à resolução do problema da crise da habitação. É sempre o mesmo mantra do PS. Culpar os outros, ou culpar outra coisa qualquer. A culpa é sempre do Pedro Passos Coelho, ou neste caso, a culpa é do alojamento local. Com isto escamoteiam-se completamente os importantes impactos positivos que esta atividade económica também trouxe a Lisboa, como a dinamização da economia, a criação de novos empregos, a promoção do empreendedorismo, a criação de novas atividades, o impulso significativo na reabilitação urbana do património degradado, que durante décadas fazia Lisboa decair. E o retorno também da vida urbana ao centro da cidade, já em esvaziamento nessa altura. Invertendo assim décadas de abandono e de efeito Donuts e também potenciando uma crescente presença de Lisboa nos mercados internacionais, aliás, presença que era constantemente glosada e orgulhosamente exibida pela anterior, por vocês no vosso anterior mandato. Ainda nos recordamos todos das capas orgulhosamente exibidas da Monóculo, da Wallpaper e todas essas capas. No entanto, e isto é que é verdade, é que a tendência de pressão sobre os preços da habitação e do aumento dos preços no comércio de proximidade nos centros das grandes cidades é uma tendência internacional e global, verificada nos últimos anos, que se deve a múltiplos fatores e não apenas à atividade económica do alojamento local. Aliás, constitui uma irresponsabilidade totalmente inaceitável impor agora mais entraves à economia local, na atual conjuntura de incerteza, de possível retração económica mundial, de consequente crise no turismo e de espiral inflacionista. A verdade é que, além do mais,
esta é uma proposta que mantém o regime de iniquidade administrativa, porque impede que os proprietários acedam a uma atividade económica a que os outros podem aceder enquanto o regulamento não é alterado. Ou seja, em bom português, quem se pôde safar, safou-se. Votaremos, assim, contra a presente proposta por considerar que a mesma viola o princípio da proporcionalidade, que determina que qualquer regime jurídico de qualquer atividade, regime jurídico que condicione qualquer atividade económica deve ser não discriminatório, proporcional e fundamentado. Consideramos também que a mesma proposta viola igualmente o princípio da fundamentação obrigatória. E consideramos também que a situação de carência habitacional vivida e sentida por todos não é só, por si, um fundamento suficiente para se aprovar a eito uma prorrogação destes AEs. Isto, a menos que as ideias comunistas, recentemente veiculadas pelo Bloco de Esquerda, que alvitrou a possibilidade da requisição forçada ou do arrendamento obrigatório pelos proprietários, como medida para resolver o problema da falta de alojamento para estudantes, logrem fazer o seu caminho a nível nacional, coisa que obviamente não acreditamos. Nós entendemos que o caminho de Lisboa e do país deverá ser diferente. Um caminho de inversão do declínio. Um caminho em que o Estado e as autarquias assumam as suas responsabilidades, designadamente no apoio à concretização do direito à habitação, isto sem o fazerem apenas e só à custa dos privados. Um caminho que recompense o mérito e o trabalho e que não cerceie os negócios e as oportunidades com a força discricionária do poder administrativo. Por isso, e em linha com a ocorrência do mesmo fenómeno em várias capitais internacionais, entendemos que o país se deve adaptar a esta nova economia de partilha. Isto implica a tomada de decisões políticas de planeamento e de regulamentação, de regulação, para conter estes impactos negativos, mas obriga também a que estas decisões políticas sejam igualmente refletidas, proporcionais e ponderadas. Muito obrigada, Sr. Deputado.